Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. Neste episódio nós vamos falar sobre Pobres Criaturas, mais novo filme do diretor Yorgos Lanthimos, estrelado por Emma Stone. Neste quarto tão pequeno que eu pensava ser só meu. Pobres Criaturas é dirigido por Yorgos Lanthimos, cineasta grego que se tornou um dos mais celebrados diretores de Hollywood ao longo da última década. São dele filmes como Dentes Caninos, O Lagosta, O Sacrifício do Cervo Sagrado e A Favorita. O roteiro do filme é assinado por Tony McNamara, que colaborou com Lanthimos em A Favorita, assim como a protagonista de Pobres Criaturas, a atriz Emma Stone, que aqui também é produtora. O elenco conta ainda com Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Rami Youssef, Christopher Abbott, Gerald Carmichael, Margaret Qualley e Catherine Hunter. Pobres Criaturas é baseado no livro de Alasdair Gray, publicado em 1992, e conta a história de Bella Baxter, uma jovem mulher na Londres da era vitoriana, que embarca em uma jornada de libertação e autodescoberta após passar por um experimento cirúrgico à la Frankenstein pelas mãos do excêntrico Dr. Godwin Baxter, personagem do Willem Dafoe. Vencedor do Leão de Ouro no Festival de Veneza, o filme coleciona indicações e prêmios no Oscar, BAFTA, Globo de Ouro, entre outros. Aqui a gente vai fazer uma análise, um debate sobre o filme com 3 convidados, não é, Kel? Exatamente, nossa casinha hoje tá cheia, muito bom. Temos aqui com a gente nossa mestra, nossa amiga querida, Ana Lúcia Andrade, chega mais. Oi gente, tudo bom? Prazer estar aqui nessa roda nova hoje. Prazer é todo nosso, Ana. Demais, né? Ainda mais pra falar de um filme desse. Também com a gente a Larissa Vasconcelos. Vem, Lari. Oi, gente, tudo bem? Sempre uma honra estar aqui com vocês, ainda mais sobre esse filme tão legal que a gente vai falar hoje. Massa, Larissa. Seja muito bem-vinda também. Estreando com a gente aqui no podcast, aqui no Bonde, chega mais Matheus Monteiro, que é do Cinegrafia. Olá, gente, tudo bem? Muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje para poder comentar esse filme que também gostei muito, viu, Larissa? Muito bom. Eu acho que então vai ter só elogios aqui, né, gente? Mas tem algumas polêmicas, né, em torno de Pobres Criaturas que a gente vai trazer para discussão aqui ao longo do podcast. E a gente desfaz todas. Fala um pouquinho, Matheus, da sua trajetória. Além do Cinegrafia, né, que você tem o perfil no Instagram, fala um pouquinho, se apresenta para os nossos ouvintes. Então, meu nome é Matheus Monteiro e eu sou formado em cinema e audiovisual. Trabalho com alguns projetos de cineclube, já faz 7 anos que eu tô nessa de assistir, comentar filmes, que eu acabei descobrindo que é a coisa que mais me dá prazer nessa área do cinema, né? Também já participei algumas vezes de mostras de cinema, fazendo sessões comentadas. E agora também começando a escrever para o Cinematório e participando aqui pela primeira vez. Estou muito feliz, muito, muito legal, porque o Cinematório é um site que eu acompanho já faz bastante tempo, então é uma honra estar aqui. Poxa, que massa. Obrigadão. Lembrei que a gente se encontrou numa cabine, né, Matheus? Foi na cabine do filme do Scorsese. E eu tava visivelmente abalada. Ele é um testemunho. É verdade, ele é um verdade. Testemunho. E uma curiosidade sobre essa cabine é que foi a primeira vez que eu fui numa cabine de imprensa e estreiei em cabines de imprensa com um filme do Scorsese também aí indicado. E melhor jeito de começar, né, com um filme desses assim, que deixa a gente abalado mesmo, né, Kel? Demais. Então aí, ó, tá vendo? Marcou duplamente, né? Tá Assassinos certo. da Lua das Flores é um grande filme e marca demais, assim. Então... O Matheus falou sobre sessão comentada, né? E ele já participou com a gente, com a Ana, aqui em Belo Horizonte, de uma sessão sobre A Bruxa, né? Que foi muito bacana também.
Foi praticamente um podcast ao vivo, né, que a gente fez. Maravilhoso. Sim. Bom, vamos lá então falar sobre Pobres Criaturas, o filme do Yorgos Lanthimos, que é um dos destaques desta temporada do Oscar. E a gente, antes de trazer aqui os nossos comentários, né, iniciar aqui o bate-papo com quem está participando aqui do podcast, a gente tem uma participação especial, porque o René França, que sempre está aqui conosco também nos podcasts, infelizmente não pôde participar da gravação hoje, mas ele mandou um comentário em áudio que a gente vai ouvir aqui para a gente já aquecer para as questões que a gente vai levantar sobre Pobres Criaturas. Então vamos ouvir o René primeiro e depois a gente segue aqui com os nossos comentários, com a nossa análise, lembrando que a gente sempre comenta o filme com spoilers, então quem não assistiu ainda já fica avisado, porque a gente vai trazer aqui vários comentários, apontamentos sobre situações, né, acontecimentos, cenas marcantes do filme. Então já fica o aviso. Vamos ouvir então o René e em seguida a gente retorna. Oi gente, tudo bem? Pobres Criaturas é um filme que me provocou de uma forma muito inusitada. Em vários momentos, enquanto eu estava assistindo ele, eu ficava me perguntando, eu estou amando ou estou odiando esse filme? E acho que só de me provocar isso, ele já foi lá para o topo dos meus preferidos do Oscar desse ano, porque não é sempre que um filme consegue, pelo menos em mim, provocar esse tipo de reação tão dúbia. E depois que eu vi, quando o filme terminou, eu fiquei positivamente impactado e depois eu fiquei pensando muito sobre o filme. Então, eu cheguei à conclusão que eu amei e não que eu odiei. Mas eu gostei muito da forma como o Yorgos Lanthimos, que é um diretor que é provocativo e que todos os filmes dele também me agridem, entre aspas, né, de uma certa maneira. Eu acho até que o Pobres Criaturas, ele consegue encontrar ali um meio termo entre primeiras obras dele e A Favorita, que eu acho que é um filme dele mais acessível, né? Ele caminha ali entre as duas coisas, ele vai no tipo de provocação, no tipo de exagero, que é muito típico dele, com algo um pouco mais palatável, principalmente na forma de contar uma história, de ter uma protagonista que tem um arco dramático muito claro, uma jornada do herói bem definida. E eu gostei muito desse equilíbrio, porque eu vi ali claramente uma mistura de Frankenstein com Enigma de Caspar Hauser, contando o mesmo arco dramático do Barbie. E é muita coincidência, né, que a gente ter, né, muito próximo o Barbie e o Pobres Criaturas, os dois concorrendo ao Oscar, e você tem a jornada de uma jovem mulher que vai se descobrindo, vai ter contato com o machismo, vai compreender as complexidades do mundo e meio que o mesmo arco, o mesmo tipo de jornada contada de formas bem diferentes. E eu gostei bastante disso, principalmente na comparação para os dois filmes e da gente ver o que é o potencial de uma narrativa, o que é o potencial de contar uma história e do cinema. E como que a mesma história pode ser contada de formas diferentes e se tornar uma experiência sempre enriquecedora. Então, para mim, é um dos meus preferidos aí no Oscar, tá pelo menos no meu top 3 dos filmes que estão indicados ao Oscar, e eu acho que é uma obra que, apesar dela ter alguns momentos que eu acho que não precisava ir tanto, podia diminuir um pouco, eu acho que dentro da proposta dela, dentro do que o filme se propõe, ele consegue muito bem passar não só a sua mensagem, como o tipo de experiência que é de não deixar o espectador passivo ali. Ele está sempre te jogando de um lado para o outro, te colocando em dilemas que os personagens estão passando, e isso dentro de um estranhamento, de uma mistura de fantástico com realismo, que eu acho muito rica. As atuações eu acho ótimas, eu acho que todos os atores estão no nível certo ali, que é um tom ou 2 tons acima, né? Porque para combinar com esse exagero, com essa proposta do diretor de criar um mundo que é uma realidade quase alternativa ali, em que cabe esse tipo de tecnologia que permite
essa transferência, né, de cérebro que acontece no filme, e toda essa bizarrice que vai para um lado também de humor, também de comédia, mas diferente da Barbie, que eu vejo como uma comédia de absurdos, aqui é uma comédia do bizarro, né? Uma comédia do grotesco. E isso me agradou demais, me atraiu demais, então gostei muito do filme. E a Emma Stone eu acho que está sensacional, assim, acho que é o papel talvez mais corajoso dela, junto com o resto do elenco. Mark Ruffalo acho que está excelente, e o William Dafoe roubando as cenas como é de costume. É isso aí, bom programa para todo mundo e pobres criaturas na cabeça aí. Abraço. Valeu demais, Renê, pela contribuição, sempre trazendo comentários instigantes sobre os filmes que a gente traz aqui no nosso podcast. E partindo de alguns dos comentários do Renê, queria já lançar aqui para o início da nossa discussão essa situação que a gente encontra o Pobres Criaturas nessa temporada de premiações, né? Porque o Yorgos Lanthimos, ele não é um diretor para todos os gostos, né? E a gente pega aí os primeiros filmes dele, até os mais famosinhos, né? Como o Lagosta, são filmes que tem aquela coisa do ame ou odeie, né? Mas aqui é curioso, porque depois que ele fez A Favorita, que tem um estilo visual mais comedido, vamos dizer assim, aqui ele faz uma coisa que é mais a cara dele, e mesmo assim ele agradou um público maior, né? Não só em termos assim de indicação ao Oscar, mas quando você vê as críticas e tudo, ele consegue com Pobres Criaturas uma maior aceitação, pelo que eu pude perceber. E se a gente pensar que o último vencedor do Oscar foi o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, em 2023, lembrando que a gente está gravando este podcast de Pobres Criaturas antes do Oscar 2024, então a gente ainda não sabe os prêmios que o filme vai receber, mas pensando nisso, né, que o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo ganhou no passado, me veio à cabeça o seguinte questionamento: será que a Academia está de fato tendo uma abertura maior para filmes mais rebuscados ou arriscados do que antigamente? Ainda que o Pobres Criaturas não ganhe o Oscar, né, porque o Oppenheimer é favorito. Mas será que a maior aceitação de um filme como esse indica uma mudança mesmo assim de como que filmes assim estão sendo mais aceitos? Você acha, Ana, que a gente pode dizer isso? Ou seria só uma coincidência? Bom, eu achei o filme bem acessível. Tem aquele jeitão dele, né? As características autorais dele, as câmeras grande angular, alguns elementos dessa bizarrice, um bizarro misturado com o belo ao mesmo tempo, né? Mas eu achei o filme bem acessível. Foi numa sessão lotada, as pessoas gostaram bastante. Tinha muito jovem e, para minha alegria, que eles dizem que os jovens ficam chocados hoje em dia com cenas de sexo, eu achei até bem interessante a recepção na sessão que eu estava. E eu acho que o filme ele consegue ser profundo e compreensível, né? E até os temas mais profundos que ele vai tratar, que estão num subtexto, digamos assim, da história, eles conseguem aflorar para uma discussão, né? Eu acho que o Oscar está interessado nisso também, né? De filmes que, em termos artísticos, ele é relevante, chama atenção, mas que também consegue chegar ao grande público, né? Eu concordo com a Ana, com o Renê. Eu adoro o Yorgos e acho que esse é o filme mais acessível dele. E principalmente por conta da personagem. Assim, ele não costumava trazer personagens muito fáceis de aceitação, de identificação, de jornada de heroína e tal. E aqui ele claramente coloca uma personagem, né, em busca de sua libertação.
Então eu acho que fica mais fácil para as pessoas se identificarem, entende? Porque a chave é essa heroína, né? A chave é essa personagem que está guiando a história, assim. Então eu percebo essa diferença em relação a outros personagens com os quais ele já trabalhou em outros filmes. E também esse humor, acho que tá menos ácido do que em A Favorita. Acho que ele tá mais debochado. Menos ácido, ainda debochado. E porque também tem essa... que a gente fala, né, desse espírito do tempo, assim, né? Pra falar de uma personagem feminina, como o próprio René já trouxe aqui a comparação com Barbie, que são várias, né? As duas são criaturas que vêm da mente de um criador, mas que elas acabam se tornando elas mesmas também criadoras, elas, inclusive delas mesmas, né? A partir de um renascimento, assim. Eu adorei essa comparação, porque também são seres inanimados que ganham vida, né? Embora, assim, a Barbie, ela já é viva ali no mundo dela, mas ela passa a ter vida fora dali também, né? E embora a Bela seja um processo violento, né? Sim, sim. De vida, enfim, do corpo da mãe e ser mãe e filha ao mesmo tempo, né? Então isso tem uma complexidade aí psicológica também grande, que no caso Barbie não tem. Mas eu gosto muito, assim, porque é isso, né? A gente explorando mundos por uma visão feminina, né? Experimentando mundos por uma visão feminina, percebendo o machismo que está enraizado em tudo, né? E principalmente nas relações, assim, com outras pessoas, com outros homens, né? Mas isso, assim, é essa busca pela libertação, pela autonomia, pela a criação de si, ao invés de ser apenas uma criatura. Então, como rever o mito de Frankenstein também é muito interessante, né? Nesse sentido, assim, da contemporaneidade desse mito, ao mesmo tempo que a gente volta para a questão feminista que já está lá no livro da Mary Shelley também. Então é isso, eu acho que é um dos melhores filmes desse ano, com certeza. E para mim me enche muitos olhos na questão da arte em si, da direção de arte, sabe? Desse mundo criado ali, que é muito, muito cheio de detalhes, assim, não só por como ele filma, né? Que tem essa visão do Yorgos também, que é muito característica, mas como que a equipe dele constrói um mundo junto dele, assim, muito, muito interessante, que diz muito da personagem, que diz muito dessa jornada, e que mesmo sendo tão estranho, belamente estranho ou estranhamente belo, ele tá falando do nosso, né? E você, Matheus, você já tinha, assim, algum apreço pelo cinema do Yorgos? O que você achou de Pobres Criaturas? Teve a mesma sensação que o René ou não? Então, eu concordo, assim, com tudo que foi dito até aqui. Realmente, Pobres Criaturas é um filme que ele tá no meu top 3 de preferidos do Oscar. E eu já conhecia alguns filmes do diretor, não todos, mas já conheci alguns. É interessante pensar essa questão do filme estar sendo muito bem recebido, tanto pela crítica quanto pelo público, porque ele é um diretor que ele causa estranhamento, né, em todos os filmes dele. E isso é uma característica ali da obra do diretor. Mas o que diferencia Pobres Criaturas com os outros filmes dele, eu acho que é uma questão do cenário, né? Onde que essa história está se passando, em que contexto que isso está acontecendo. Porque em outros filmes, como O Lagosta, O Sacrifício do Cervo Sagrado ou A Favorita, são cenários realistas. E que quando tem esses elementos de estranheza, tanto no diálogo quanto na câmera, nas atuações, parece muito desconexo, né, com o cenário, que é realista, mas a atitude do personagem não é. Então, Pobres Criaturas, quando a gente tem esse universo fantasioso, esse universo colorido,
que tem toda essa direção de arte que explode nos nossos olhos, assim, quando a gente vê o filme. E a questão do estranhamento, ele fica mais palatável, de alguma forma. Então, acho que é por isso que tem uma aceitação. E também tem uma questão que é a Emma Stone como escolha da protagonista, que tem um carisma absurdo, assim, eu sou suspeito pra falar, eu sou muito fã da Emma Stone. E ela também começou a carreira dela na comédia. É verdade, bem lembrado. Né? Então, ela é uma atriz que ela consegue trazer uma beleza muito diferente, mas ao mesmo tempo uma estranheza também. E eu não digo isso só por Pobres Criaturas, mas se a gente pega até o La La Land, por exemplo, que é um filme que ela foi indicada e venceu o Oscar de melhor atriz, em uma das cenas que eu me lembro de La La Land, ela tá ali naquele flerte com o Ryan Gosling naquela festa que eles estão cantando e tal, e ela faz uma dança super esquisita, e aquilo de alguma forma é atraente, é carismático, é bonito. Essa cena é legal. Então, essa força da atuação dela também aqui, eu acho que é um dos segredos, assim, pra trazer tanta visibilidade e esse apreço pelo filme. Perfeito, perfeito, concordo muito, e eu acho que você trouxe o que explica, pelo menos para mim, eu ter gostado tanto do filme, e mesmo não sendo, na verdade, um fã do diretor, porque os filmes anteriores dele, até A Favorita, eu tinha um pouco de ranço, admito. Ficava um pouco assim, gente, mas né, é esquisito porque é esquisito e é por isso que as pessoas gostam. Não sei, eu nunca entrei muito assim nos filmes anteriores dele, não. A Favorita eu gostei mais. Agora esse eu achei fantástico. Fiquei fã assim desde a primeira vez. Embarquei na história, adorei a proposta, gostei muito, e eu acho que é bem isso que você falou, de a ambientação ser diferente, né? Aqui é uma história de um cinema fantástico mesmo, né? E temos ali vamos dizer, uma bizarrice justificada, sabe? Acho que as coisas estão mais encaixadas, sabe? Então, eu acredito que é por isso que eu fiquei bem mais interessado pelo filme do Yorgos aqui do que pelos anteriores. E você, Larissa, como é que foi a sua reação aí a Pobres Criaturas? E, enfim, você já gostava dos filmes do diretor? O que você nos diz? Então, assim, Renato, eu tendo a concordar das falas, né, que foram ditas até agora, mais com você, porque eu também tinha questões, assim, com Yorgos. Eu até recentemente tentei fazer um compilado, sabe, de filmes, assisti aquele Dente Canino, que é até um pouco antigo, que tem até no MUBI. Achei assim, nossa, eu fiquei assim, incomodada demais com aquele filme. É polêmico. E até A Favorita eu gostei, eu achava que tinha um trabalho técnico interessante, mas a história eu confesso que eu ficava assim, cansada, sabe? E esse filme não, tipo, ele tem mais ou menos a mesma duração, né, de A Favorita, se não for até um pouco maior. E eu achei o ritmo dele muito bom, assim, muito bom. Eu não senti 2h20. É um filme longo, né? Verdade. Eu fiquei muito feliz de assistir, sabe? Porque, e hora nenhuma, eu sei que tem todo o estranhamento do mundo, que é totalmente diferente, até por ter também parte do filme em preto e branco, mas hora nenhuma eu senti incômodo, sabe? Nenhum tipo de estranhamento. Eu realmente comprei e fui com a história. Eu achei tudo tão divertido, sabe? Ela sendo bebê, e aí depois a gente descobrindo por que ela é um bebê, e aí depois ela ficando livre, tipo, pra se descobrir. E o que eu achei mais legal desse filme é o tanto que ela é livre. Tipo, eu acho que eu nunca tinha assistido um filme onde uma personagem feminina era tão livre pra ser quem ela era, sem nenhum tipo de medo, nenhum tipo de amarra, nenhum tipo de questão. Tipo, o que os outros vão pensar? Ela não ligava, porque ela tava em construção, a mente dela. Ela era um bebê grande, entendendo as coisas, e eu achei isso muito legal. Eu fiquei pensando, nossa, gente, será que o mundo seria assim se a gente só não ligasse mesmo? Porque ela não liga, né? E aí eu fiquei, assim, apaixonada com a Bella Baxter, com todos os personagens, assim, eu achei, o William Dafoe, nossa, eu acho ele, sempre amei ele, desde Homem-Aranha.
Ele é super esquisito desde sempre, eu acho essa esquisitice dele ótima. E não tinha elenco melhor, assim, eu gostei muito desse filme. E eu fiquei super surpresa de ser do Yorgos, assim, porque dá pra ver que é dele por algumas marcas, né? Ele ama, né, a câmera de olho de peixe, eu acho que eu nunca vi um diretor que gostasse tanto. Mas ele não sei, eu acho que o roteiro foi mais leve. Como a Kel pontuou bem, tinha alguma acidez, né, bem um pouco... assim, quando compara principalmente com A Favorita, que foi o último, bem menos, mas tinha um quezinho lá que dava também esse tom, mas com um roteiro muito divertido, muito leve, assim, que por mais que tenham questões, né, que eles trabalham, questões que te tocam e tal, o filme, eu achei todo o filme muito engraçado, assim. Tem uma cena que eu achei meio assim, um pouco estranho, até pro contexto, que eu não sei se eu fosse o diretor ou se eu queria, mas eu entendi o que ele quis propor ali, mas eu gostei, assim, de tudo do filme. Agora fiquei curioso, qual cena que é essa? Aquela cena que ela tá no bordel, e aí o pai leva os 2 filhos pra mostrar pros filhos pegarem nota. Eu fiquei assim, gente... Que trem mais esquisito. Foi o meu maior incômodo com o filme, foi essa cena. Entendi. Que eu fiquei pensando, nossa, esses meninos aí, gente, que tá... Foi o único momento que eu fiquei assim, nossa, talvez cortaria, não sei. Achei um pouco estranho. É a época que o filme tá retratando, né? Não, mas mesmo assim eu fiquei tentando imaginar uma situação que um pai faria isso, porque, tipo assim, o pai levar o filho pro bordel e pagar pra ele, por pior que seja, eu ainda consigo imaginar. Né? Ainda mais na época, né? Que tá retratando. Mas ele levar os meninos pro quarto, eu achei disruptivo demais, assim, eu fiquei achando estranho. Entendi. Mas só essa cena que me incomodou. O resto, tudo eu gostei, de verdade. Eu falei assim, meu Deus, faria tudo igual. Inclusive, a Emma Stone, né, eu acho que ela, além de dar o tom muito pro filme, por ser a Bella, né, e por tudo girar em torno dela, realmente, ela foi produtora, né, e eu imagino, assim, os dedos dela também nessa história. Inclusive tem uma entrevista, eu vi um trecho, né, de uma entrevista maravilhosa dela com a Olivia Colman, que a Olivia Colman estava meio que conversando, entrevistando ela, e a Olivia Colman estava questionando ela, né, porque muita gente ficou com essa questão, principalmente da nudez, acredito que a gente vai falar disso também, porque falaram, né, bateram muito nessa tecla que era um olhar masculino sobre um corpo feminino, por isso que tinha tanta nudez, e aí a Olivia Colman queria saber, né, pra Emma Stone como que era, porque a Emma Stone é produtora, e aí a Emma Stone falou que, tipo, em resumo, né, gente, ela não falou exatamente isso, mas ela queria dizer que ela se sentiu um pouco invalidada por esse tipo de crítica, porque era um tipo de história do jeito que eles queriam contar, que eles contaram, né, por ela ser produtora. Então ela não era uma mera atriz ali, sendo tipo assim, tira a roupa agora, sem voz, né, vamos dizer assim, no set. E aí isso eu achei muito interessante e a nudez não me incomodou, já entrando nesse tópico também, em momento nenhum. Achei que ela foi bem utilizada, não senti que foi nenhuma questão dentro do filme, não senti, tipo assim, aquele olhar que, quando tá só sexualizando, sabe? Sim. Quando é por isso que tem. O male gaze, né? O olhar objetificante, né? Exato, eu achei que ela cabia, sabe? Nos momentos que ela foi utilizada, inclusive em alguns momentos foi até divertida que ela estava lá. Porque trazia ainda mais liberdade para personagem, pelo menos ao meu ver, porque ela não tinha essa questão de maldade, de sexualizar, era ela descobrindo o corpo dela e entendendo como o outro poderia ajudar ela nessa missão, né? Sim. Então eu achei, assim, super legal mesmo, e eu gostei muito do filme, fiquei, assim, surpresa. Peguei um mini spoiler, né, dela pegar o cérebro do bebê, mas que realmente não me atrapalhou em nada, assim, na experiência do assistir o filme. É porque o filme, ele se passa nessa era vitoriana meio futurista, né, da direção de arte, e
ele vai falar dessa mulher como uma propriedade do homem, né? Antes do pai, de Deus, digamos, que pretende casá-la e contrata um advogado para fazer um arranjo que aprisiona ela ainda mais, né? E esse marido que quer cortar o clitóris, que quer tomá-la como uma propriedade, né? E não por acaso ele é um militar ainda por cima. Então, eu acho aquela cena muito interessante porque mostrando como que as mulheres são usadas para poder dar prazer para o homem, né? Como se a prostituta não vale nada socialmente, mas ela é a formadora dos futuros meninos que vão comandar o mundo patriarcal nojento, né? Então, eu acho até que esse incômodo é proposital, para a gente ver o tão absurdo que é aquilo, né? E ela percebendo aquilo, ela olhando aquilo e se submetendo àquilo para entender que ela achando que o prazer era dela, mas que esse prazer é furtado das mulheres, né? Principalmente das prostitutas que não podem escolher e ainda por cima vão ser mal vistas, tanto por homens quanto por mulheres, né? Tanto é que digamos, a sucessora dela lá, a nova dela lá, a menina lá do Maid, da filha da Andie MacDowell. Sim, a Margaret Qualley. Ela fica chamando ela de prostituta, né, depois. Então, eu achei bem coerente com esse tema que o René falou da associação com Barbie, mas Barbie me pareceu tão ingênuo depois que eu vi esse filme, e principalmente depois do Anatomia de uma Queda, que é tão mais profundo sobre essa questão do patriarcado, que até é muito chato esse Oscar não ter... Seria uma oportunidade maravilhosa de ter, pelo menos, 3 mulheres, né, concorrendo. A Greta Gerwig e a Celine Song também. Vidas passadas. Além, né? da Justine Triet. Sim. Então, eu achei... Para além de ser um filme divertido, para além do carisma da Emma Stone e principalmente, eu acho, do Willem Dafoe, que é sempre perfeito em tudo que ele faz, ele dá uma humanidade. Ele é ótimo. Impressionante para cada personagem que ele constrói, ainda mais aquele monstruoso, Sim. entre aspas, aqui, né? Eu estiquei meus dedinhos para fazer as aspas, mas não dá para ver. No sentido dessa metáfora de Deus, né? Desse homem brincando, esse mito do Frankenstein, né, do homem brincar de Deus. Eles não, por mais que eles fizessem agora uma versão feminina, entre aspas, do monstro, mas ninguém faz uma versão feminina do criador, porque isso é uma coisa muito masculina, com todo respeito aos homens que eu prezo. Essa brincar de Deus é muito do patriarcado, enfim. Não, total, mano. Concordo. E vocês já tocaram um tema que é essencial quando se fala sobre esse filme, que é a questão feminista, né? É um filme dirigido por um homem, escrito por outro homem, produzido por uma mulher, né, no time aí de produtores, mas eu queria saber de vocês se a gente pode dizer que é um filme feminista, porque eu sempre fico com sentimentos conflitantes quando eu vejo, por exemplo, um homem falar que é feminista, sabe? Eu acho que não cabe, eu acho que o máximo que um homem pode é ser simpático, aliado à causa feminista. Agora, um homem ser feminista, não sei, me parece que não combina, né? Me parece que não está na questão do lugar de fala, né? Mas eu queria saber de vocês, porque, sem dúvida nenhuma, as pautas que o filme traz, que o filme levanta, elas acabam levando para debates do campo feminista, né? Mas a gente pode dizer que é um filme feminista? O que vocês diriam? Kel, Ana, Larissa? Matheus também, claro, né? Eu acho assim, é muito chato também só as mulheres terem que falar disso o tempo todo. Perfeito. Do mesmo jeito, né, que as pessoas sempre estão, né, agora que eu acho que a gente está abrindo muitos olhos para diversas pautas, do tipo assim,
as pessoas negras não são elas que devem debater de racismo o tempo todo, sabe? Elas têm a voz super importante, mas elas não falam só disso. Eu acredito também que vai por esse lugar, sabe? No feminismo. Por que só as mulheres têm que ficar propondo equidade, trabalhar esses temas? Por que não os homens podem agregar fazendo um filme, por exemplo, que trata sobre a liberdade de uma mulher poder ser quem ela é numa era vitoriana? Eu penso mais nesse lugar, assim. Eu acho que... Não sei se precisa desse título, tipo, um filme feminista. Não acho... Eu acho que ele acaba tratando dessas questões, mas não é sobre isso o filme também. Não sei, fiquei com essa sensação. Porque ali, por mais que ela fosse lembrada o tempo inteiro que ela era uma mulher, ela não se via assim. Tipo, ela tava entendendo quem ela era. Ela era, tipo, a Bella Baxter. Tanto é que toda hora ela fala, eu sou a Bella Baxter. Tipo, ela não abraça essa bandeira, tipo, eu sou mulher, por mais que ela seja, sabe? Aí eu fiquei pensando nisso, mas não sei o que a Ana e a Kel acham, mas eu penso nesse lugar, assim, de tipo, não precisa ser só as mulheres falando disso o tempo inteiro, sabe? Essa é uma questão, assim, que pra mim é particular, porque um filme sobre feminismo, ou um filme com camadas feministas, com bandeiras feministas, é diferente de ser um filme feminista, sabe? Para ser um filme feminista, depois de tudo que eu já estudei sobre o assunto, que eu já refleti sobre o assunto, ele precisa ser, desde a sua base, construída de maneira feminista. Então, assim, ele tem equidade de gênero na equipe, para começar, sabe? As bases nos quais ele fundamenta para a construção do filme, sabe? Para a linguagem do filme, tá rompendo com as bases do cinema que são bases machistas. Então, assim, são várias perguntas de estrutura, de construção que a gente deve fazer para achar um filme de esse é feminista. Porque ele tá rompendo com todas as opressões, com todas as amarras, sabe? Então, para mim, assim, não é o momento para esse filme, né? Tipo, pra gente determiná-lo como feminista, porque ele traz muitas características de um filme que não é feminista, entende? Ele não tá... Porque, assim, o feminismo tem a ver com política, né? Então, assim, a gente tem que pensar muito mais profundamente, assim, nas bases da construção mesmo. Então, mas ele super traz o tema feminismo pra gente discutir a partir da personagem da Bella Baxter e o que ela enfrenta nesse mundo que ela tá descobrindo, né? Nesse mundo que ela tá experimentando, a questão do corpo, que é super importante. A gente falou sobre o sexo, né? Essa coisa das novas gerações aí ficarem preocupadas. Aqui não teria como ser diferente. Tem que ter sexo, tem que ter... Porque ela tá se descobrindo, ela tá descobrindo seu corpo, ela tá... o corpo e o sexo estão sendo reveladores de camadas de existência dela, sabe? De caráter. Tipo é uma ferramenta. O corpo, pra ela, é uma ferramenta. Ela tá atrelada a esse corpo, sabe? Então, e como ela tá livre, como a Larissa disse, que é bem bonito de ver mesmo, porque a gente fica imaginando, né? Nossa, se não fosse a socialização que a gente passa, a vergonha que colocam na gente desde criança, porque é muito interessante como que ela aprende ao mesmo tempo que ela tá aprendendo a se sentir, né? E sentir prazer consigo mesma, quando ela tá masturbando, é também um momento em que vão falar pra ela, Bella, não pode fazer isso, sabe? Isso é vergonhoso. Mas por que não? Então ela vai desafiando essas amarras da sociedade. Então a gente fica viajando assim, nossa, e se não tivessem tantas amarras assim, como que a gente experimentaria o mundo, sabe? E aí passa pelo corpo, né? Passa pela forma como você sente mesmo, assim.
E ela vai tendo esse arrebatamento. Então é tudo experimentação, é tudo vivência. Não tem como desatrelar do corpo, e desatrelar do sexo, e desatrelar do prazer, sabe? Então por isso que é também, sabe, bom de ver, assim. Acho que a gente também precisa pensar por que tá sendo ruim ver cenas de sexo, assim. É porque durante tanto tempo a gente viu cenas de sexo sendo feitas de uma maneira opressora para as mulheres, né? E aí ainda estamos num lugar assim que a gente, sabe, tá vendo, será que isso é legal? Será que não é? Será que isso tá sendo meio gay? Será que não é? A gente tá nessa transição, sabe? De se acostumar com mais cenas livres, assim, ter mais esse ponto de vista da mulher, né? Então eu acho que pra mim, a polêmica tem muito sexo, e o sexo é explícito, enfim, ela tá se expondo à nudez, não faz sentido, porque diz da personagem, é importante para a personagem. Então, por isso que a Emma Stone fala, gente, eu me sinto silenciada em relação a isso, porque foi uma construção minha também, de eu entender que para essa personagem eu preciso me desnudar, porque assim, ela não tem as amarras que a gente tem, sabe? Então, se o filme coloca essas amarras nela, era mais uma coisa que estava indo contra a própria personagem. Sabe? Exato, porque então, eu acho que, primeiro, toda pessoa inteligente, ela tem que ser feminista, porque é um movimento de luta pela igualdade social, dos direitos das mulheres. Sem dúvida. Combater essa ideia do modelo social baseado nesse patriarcado, o abuso e a violência das mulheres, né? A gente tem que tentar mudar esse eixo, né? Que o mundo é controlado por essa visão do masculino. Agora, eu acho até por isso também a questão lá dos meninos, parece... os meninos assistindo a cena de sexo, é que os meninos são estimulados ao sexo desde cedo. As meninas não, as meninas têm que ser recatadas, né? Elas, enfim. E eu acho que é um filme, nesse sentido, a temática é totalmente feminista, porque é a trajetória dessa mulher, da liberdade de ser e de sexual dessa mulher, né? Ele vai falar sobre os moralismos e as bizarrices da sociedade patriarcal, né? E ela vai ser quem vai enfrentar esse padrão, né? A partir da sua liberdade sexual. Então, essa ideia de uma mulher com um cérebro de bebê atraente e aparentemente tola, que é interessante para os homens, e que a partir do momento que ela começa a perceber a condição dela e a querer mudar isso, os homens enlouquecem, né? No caso, o Mark Ruffalo lá, né? Que ele é o grande abusador disso, ele quer usá-la a partir dessa liberdade para o seu bel prazer, e ele, quando ele percebe que ela tem uma autonomia, ele começa a enlouquecer e a desejá-la ainda mais e, ao mesmo tempo, a vê-la como um monstro, né? Porque ela ameaça esse poderio dele, né? Então, eu acho que essa ideia que eu estava falando da brincadeira de brincar de Deus, né? Essa ambição patriarcal de brincar de Deus, de comandar os desejos dos homens e principalmente das mulheres, que o filme está falando. E por isso que eu gosto até mais do título original, né? Poor Things, do que por Pobres Criaturas, no sentido dos coitados, né? Nós somos coitados, principalmente as mulheres, numa sociedade que diz o que a gente tem que ser, e ela como um símbolo dessa libertação. Por isso é tão interessante esse personagem ser tão carismático e envolvente. Eu não acho que as cenas de sexo são chocantes. Eu revendo pela segunda vez, não tem nada de chocante nas cenas. Inclusive, ele respeita muito a atriz. Eu acho as cenas totalmente necessárias para o filme. Os ângulos que ele coloca isso respeita o que ele está querendo dizer com aquilo. E se ele vai falar de liberdade sexual, ele não pode ser pudico, ele não pode ser omisso, ele não pode ser sutil nesse aspecto, né? Então, eu achei bem interessante essa ideia. E é até meio
assustador, né? Pensar que os jovens que tem um movimento desse, né? Que são muitos jovens chocados, assim, querendo tirar cenas de nudez, de filmes, ter jeito de passar. Eu fico um pouco chocada com esse movimento, assim, crescendo, né? Conservador pra caramba. Sim, a própria ideia também de ter um botão na Netflix para pular cenas de sexo é uma ideia que eu acho muito, sei lá, complicada, quase que conservadora mesmo nesse sentido, né, que vai podar ali a arte, né, porque como que a gente fala de arte sem falar de natureza, de corpo, de pulsões que a gente tem enquanto ser humano, e o sexo faz parte disso, né, igual qualquer outra coisa, qualquer outro assunto que algum filme vai abordar. Sobre essa questão de ser um filme feminista, um diretor homem, e aqui um homem falando sobre também, mas eu acredito que assim, todo filme é um discurso sobre alguma coisa, contra ou a favor de alguma coisa. Eu analiso os filmes muito pelo viés do roteiro também. Então eu penso como que esse roteiro está atrelado com a forma do filme, com a história que está me contando, com as atuações e com todos os elementos narrativos, e como que isso está coerente ou não com o que o filme me propôs como discurso. E aqui nesse caso, eu acho que por todas as falas que tiveram aqui até então, é um filme que ele é 100% coerente, sabe muito bem o que ele está fazendo enquanto discurso. Eu concordo muito com a Ana nessa questão da cena dos meninos vendo o pai no bordel, porque é isso mesmo, né? O sexo é um universo que ele está presente na vida de meninos desde sempre, e é natural que homens falem sobre isso, mas a mulher não é permitida nesse espaço, né, nesse ambiente. E outra questão sobre a história também, que eu acho que tem a ver com essa discussão toda, é a questão do Frankenstein. Porque o Frankenstein é uma história que a gente já conhece, que já existe no imaginário popular, e a comparação desse filme com Frankenstein, ela é muito válida por elementos óbvios, mas também me remete muito à construção do imaginário da noiva de Frankenstein, que é quase que essa leitura contrária, né? Como que seria o Frankenstein se ele fosse uma mulher? Em que propósito seria feito? Então, na história do Frankenstein, enquanto ele começa como um monstro e ele vai se tornando humano ao longo da história, né? do livro, do filme, enfim, aqui em Pobres Criaturas a gente tem essa mulher que ela começa com uma inocência, com uma beleza, com esse cérebro que não está formado, né? Não está pronto para o mundo, e à medida que a história vai avançando, ela vai se tornando um monstro. Então acho que tem essa diferença do Frankenstein, que enquanto o homem ele vai se tornando humano, a mulher ela vai se tornando um monstro, a partir das experiências, das experimentações, né, de vida, de sexo e de tudo que tem ali no filme. E a ponto dela, no final, ela ser questionada mesmo, ela ser vista como um monstro, como algo que deu errado, né? Enfim, eu acho que tem todas essas questões. A parte do Frankenstein tem uma referência também, porque Frankenstein já foi adaptado várias vezes, e aqui parece quase que uma adaptação da adaptação, né? Para poder chegar nessa versão moderna aí. Mas também tem uma série que chama Penny Dreadful, de 2014, que traz essa questão do Frankenstein, traz a questão do monstro de Frankenstein querendo uma noiva, né, querendo uma companheira, e o desdobramento disso é que a partir do momento que a mulher, criatura do Victor Frankenstein, ela começa a ter consciência das coisas, isso se transforma numa revolução feminista também, dentro da série. E eu acho que isso diz muito sobre esses lugares assim que a Bella Baxter vai entendendo ao longo da narrativa, de que lugar que a mulher ocupa na sociedade, qual lugar que o homem ocupa nessa sociedade, e como que ela luta pela igualdade. Porque, afinal de contas, eu acredito que toda essa questão dessas lutas, tanto feminista,
LGBT e a questão racial são lutas por igualdade. E que isso, o diretor, independente de ser homem, eu não conheço ele, eu só estou vendo aqui o discurso que ele está me propondo. Mas esse discurso está muito coerente dentro dessa questão, dessa mensagem de uma libertação da mulher. Muito pela também a Emma Stone no papel de produtora, que eu acho que isso dá um tom para o filme que é único também, além da atuação dela. Mas eu acho que está muito coerente com tudo isso que a gente conversou aqui. Pois é, essa relação com o Frankenstein, foi ótimo você já trazer isso para discussão, Matheus, porque é uma coisa que está no livro, né? Não li o livro, mas sei que já está lá e que no filme, por todo o imaginário que a gente tem do monstro de Frankenstein, né, pela história toda, as várias adaptações que já foram feitas, não tem como a gente não lembrar, pelo menos. Será que o filme está se propondo a ser uma releitura da história do monstro de Frankenstein ou é só uma referência, né? Eu acho que o Matheus já trouxe aí algumas observações bem pertinentes nessa questão. Mas eu acho que além da Bela, a gente também tem que falar do Dr. Baxter, porque ele é ao mesmo tempo criador e criatura, né? Ele também tem uma história pregressa, você vê que o rosto dele todo colado também remete ao monstro do Frankenstein. E o Willem Dafoe, né, por mais que essa maquiagem chame a atenção, ele tem uma atuação com o olhar, né, ali você vê ali por trás de todo aquele trabalho fantástico ali na maquiagem, uma humanidade, né? Tem um olhar assim, por mais que ele seja esse cientista excêntrico e que está passando de todos os limites éticos, né, na profissão, assim, para poder fazer essas criações, tem ali uma doçura também, né? Ele tem uma carga de um sofrimento que traz para a gente, assim, uma pessoa que tem muito mais do que simplesmente ser o cientista louco. Ele é alguém que tem toda uma carga emotiva, né, que traz essa bagagem junto. Então é um personagem que eu também acho que precisa ser inserido nessa discussão quando a gente fala dessa relação de pobres criaturas com Frankenstein, né? O que vocês acham? Com certeza, né? E eu acho também que ele a princípio ele é Deus, né? Ele é o God. Godwin, né? Mas ele também é vítima de Deus, né? Essas criaturas que Deus criou, imperfeitas, que vai tornar um mundo maravilhoso, mais imperfeito ainda pelas suas desigualdades, né? Em relação à liberdade, em relação à sociedade mesmo, né? Por isso que é tão interessante, eu fiquei pensando enquanto eu estava ouvindo o René, né? Que o René falou que eu queria tanto que ele estivesse aqui para explicar os momentos que ele falou que tem a mais, que poderia... que eu achei isso também, que eu acho que ele já deu para entender algumas coisas e ele continua ali, principalmente na parte do bordel, não sem querer cortar nada do filme, mas eu acho que ele dá pouco tempo para essa descoberta dela do mundo, da monstruosidade desse mundo desigual socialmente, dos desequilíbrios que existem nisso, né? Então, eu acho, a parte que me deixou mais comovida, assim, essa descoberta dela. Porque a gente já entendeu a trajetória sexual e tudo, mas ela perceber que ela teria um papel também nesse mundo para mudar esse mundo desigual. Por isso que eu gosto tanto do final ali, que está ali naquele jardim ali reunido, né? Ela com a amante, sei lá, francesa, com o marido, que é o único homem interessante do filme, né? O pai também de certo modo, porque igual o Renato falou, o Willem Dafoe dá tanta humanidade para ele, você vê ele como uma vítima também dessa coisa, que a princípio parece um horror que tentou aprisioná-la, mas quando ele entende a trajetória dela e deixa ela seguir, é tão bonito isso que ele se torna um homem mais interessante. Mas o que seria o prometido, né, o marido lá,
eu esqueci o nome do cientista também, que aceita ela como é. É o Max. Que gosta do jeito como ela pensa, que permite ela ser quem ela é, né? Como se tivesse que permitir, entre aspas, mas, né, nessa sociedade. E que eu acho que se ele tivesse dado mais tempo para essa descoberta dela, seria mais interessante. Concordo com a Ana, eu acho que a gente sente falta, assim, né, dessa parte mesmo, assim, principalmente quando ela tem as frustrações, quando ela tem as decepções, assim, com o mundo, quando ela fica completamente abalada naquele momento lá do navio, né? Então, é descobrindo um sistema maior do que o machismo, ela tá descobrindo o capitalismo, né? Então, assim, ela tá descobrindo uma coisa que é base de outra. Então, eu sinto falta também. É por isso que eu falo assim, ele tem o discurso dele é declaradamente feminista. Gosto muito. Mas tem essas coisinhas que às vezes impedem de ser ainda mais, sabe? A questão também da falta de mais interação com outras mulheres, né? Então, e também a coisa de outras mulheres diferentes dela, assim. Fica muito pautada ali naquele momento do bordel, né? Ou no final. E eu gosto demais de quando ela conhece a personagem daquela atriz maravilhosa, Hannah Shigula. Não sei se é assim que fala o nome dela, gente. Fassbinder. E ela conhece essa mentora, né? Que vai aplicar ela às teorias, aos livros. E ali você descobre, assim, o quanto que é importante também ter contatos, né, com outras pessoas, assim, com outras mulheres, que essa doninha, ela é perfeita, assim, o tanto que ela vai fazendo com que a Bella, ela queira ir além do que ela estava imaginando, assim, e como que ela vira uma devoradora de livros. É muito legal aquela cena que o Duncan, que é o Mark Ruffalo, chega e quer jogar os livros fora. Ele joga o livro fora e aí a Marta vem com um livro a mais, sabe? Que é a personagem da Hannah. Ele joga o livro fora, ela vem com outro. Então, assim, não adianta. O caminho agora já tá traçado e ela não vai parar, sabe? Agora ela já tem conhecimento e o conhecimento vai levar ela onde ela quiser. Então, eu gosto demais. E é uma coisa super simples, né? Uma imagem super simples que tá dizendo tudo. Então, por isso que é um filme fácil de pegar também. De pegar essas críticas, né? Porque ele sintetiza muito bem, assim. Olha só, ela tá cada vez mais inteligente, tá filosofando, que maravilha, tá ali simplesmente filosofando. E o cara enlouquecendo porque tá, sabe, tá perdendo o controle. E quando a Ana, é muito legal que a Ana falou essa coisa, né, do criador, geralmente, tá, a gente associa mesmo ao homem, né, nesse sentido do Deus, porque tem a ver com isso, essa obsessão pelo controle de tudo. Quando ele perde, ele sente que não tem mais, não tem esse domínio sobre ela, ele fica completamente louco e patético, né? Ele fica patético. Tem aquela cena também de ele tentando falar com ela na janela, sabe? Completamente pequenininho. Ele se torna até pequenininho em relação ao cenário, em relação a ela. Enfim, então eu sinto falta mesmo dessas trocas dela, que eu achei também muito importantes para mostrar, assim, essas diferentes maneiras de ser uma pessoa feminina, digamos, né? Experimentando ali esse mundo. Ele tranca ela no baú, né? Exatamente. Não, faz dela uma boneca. Ele sequestra ela, né, gente? Não é que ele tranca, ele sequestra. Mas ele começa a ficar pequeno bem antes, né? Quando ele começa a ver que ele não tá nessa posição de ser o galanteador, de ser o cara que vai conquistar e vai embora, e que ela é essa pessoa, ele já começa a ter o incômodo, né? Que é bem antes do bar. Sim. Quando ele começa a ele falar, já tava surtado no bar. Você não fica muito apaixonada, não, né? Ele fala umas coisas meio assim, e ela fica, querida, eu tô vivendo uma aventura aqui, eu vou casar, tipo assim.
eu vou voltar e vou casar com outro, eu só tô de boa aqui vivendo a minha vida. E ele já começa a ter essas inseguranças, né? Mas é bem antes do barco, que ela começa a dar os rolês na cidade, quando ele vê que ela fez uma tatuagem na virilha. Caraca. Tipo, como assim? Foi nessa parte, né, que ele decide sequestrar, simplesmente sequestrar ela e falar, vamos embora. A levada dentro de um barco. A levada por barco foi isso, uma medida desesperada pra tentar prender ela. Só que chega lá, um barco também é um outro mundo. As reações dele, né, com as decisões que ela toma são... É o que faz o humor do Mark Ruffalo atingir os pontos mais altos, né? Porque a gente não está acostumado a vê-lo nesse tipo de atuação, né? E tá muito engraçado, né? E a maior parte das vezes que eu dei risadas no filme foi justamente com as reações dele quando ele vê que a Bella fez alguma coisa e ele fica, que é isso? Que absurdo! O espanto dele. E o Mark Ruffalo faz isso de uma maneira muito cômica. Tem uma cena também que é muito bobinha, mas eu ri tanto que eu falei, gente, ele é muito idiota, esse cara. Eles lá em Paris, tipo, passando frio, passando fome, passando dificuldade. Aí ela vai lá super fofinha, né? Depois que ela vai no bordel a primeira vez, né? Trabalhar, compra um chocolate, dá pra ele chocolate. E aí quando ele descobre, né, como que ela conseguiu comprar, ele pega o chocolate dela e joga na neve. E ela fica com uma cara tipo assim, por que você tá fazendo isso? Eu ri muito disso também, porque ele é muito idiota. E um idiota muito patético, né, também. A infantilidade acaba sendo dele, assim, né? Se a gente começa ali com ela... a infantilidade dela que, na verdade, vai se transformando em outra coisa, porque é dito que, inclusive, ela tem uma aceleração ali do desenvolvimento, né? E aí ela é esse híbrido, né? Um corpo que não faz parte, que não está tão em sincronia com a mente nesse sentido, mas que ao mesmo tempo está desenvolvendo muito rapidamente, assim. Diferente do que seria da normalidade. Mas aí é isso, começa com essa ideia, né? De uma infantilidade que atrai esses homens também, por ser ingênua, né? Por ser algo a se proteger. Inclusive, a casa onde ela vive é toda acolchoada, né? A casa é toda protegida, porque ela é como se fosse uma grande criança e tal. E aí, no fim, crianças são eles, né? Infantis são eles. Só uma coisa sobre isso do Mark Ruffalo, assim, eu também acho que ele ficou maravilhoso nesse personagem, e essa comicidade aí das reações dele é uma crítica também às reações que a gente, enquanto espectador, às vezes tem pela estranheza mesmo do comportamento da Bella, porque são situações que a gente não está acostumado, porque a gente está tão inserido nessa sociedade que não permite falar sobre os temas que o filme fala, não permite fazer as coisas, não permite falar sobre sexo de um jeito explícito. E não digo explícito de um jeito ruim, né? Só por ser explícito mesmo. E que quando a Bella faz alguma coisa, tem alguma atitude, e a câmera do filme, eu também acho que coloca a gente muito nesse lugar de voyeurismo, né? Parece que a gente está observando ali o comportamento dela e quase que querendo julgar também, mas aí o discurso do filme confronta a gente o tempo todo ali. E essa cena que a Kelva falou do livro no navio, eu tinha notado essa cena aqui, inclusive, porque eu acho que ela simboliza tanto isso, assim, que é um discurso que ele já tá ali, ele já tá estabelecido, ele já tá naquela personagem, e não vai ser um livro que você vai tirar da mão dela que vai fazer com que ela pare de pensar, fazer com que ela pare de desejar as coisas, né? E é muito bom esse papel dessa outra mulher que entrega um segundo livro para ela. Ou seja, né, essa mensagem ela vai continuar sendo passada independente de qualquer coisa. E eu também fiquei com um pouco essa sensação de que eu queria ver mais da Bella explorando outros temas no mundo, porque a cena que ela percebe a desigualdade social, eu acho ela tão bonita e tão forte. Eu fiquei muito emocionado com essa cena e eu queria ver ela transitando por esses outros lugares além da vida sexual também. Não porque eu tenha algum problema com cenas de sexo, igual as pessoas
andam tendo por aí, mas é por essa vontade mesmo de ver a personagem desenvolvendo e descobrindo e explorando tudo que ela tem para explorar no mundo. Eu acho que o filme deixa a gente com essa vontade mesmo. E aquele cenário daquela escada que não acessa aquele mundo abaixo é maravilhoso, né, simbolicamente. Total, É só uma coisa que eu acho que é muito interessante também, que é pela questão da fotografia do filme, e que é quando a Bella tá dentro da casa do pai, né, de Deus ali, God, enquanto ela não conseguiu se libertar, ela só tá ali na vontade de sair dali, o filme é em preto e branco, e quando ela consegue finalmente sair daquela casa, o filme fica colorido. Isso é claro que é muito óbvio quando a gente tá assistindo o filme, mas me remete a tanta coisa, e até, por exemplo, ao Mágico de Oz também, enquanto Dorothy está ali na casa dela, é um filme em sépia, e quando ela vai para o mundo de Oz, é tudo colorido. Então tem isso, assim, essa coisa de explorar o mundo e como que a tela vai se enchendo de cor e se enchendo de elementos também. Eu acho muito bonito isso no filme. E, enfim, eu acho que é uma representação que ela é muito coerente com essa busca da personagem, com essa personagem que tá ali querendo desbravar o mundo mesmo, sabe? Com certeza, Matheus. E para a gente já ir caminhando aqui para as últimas considerações, só alguns comentários paralelos que são complementares ao que a gente vem discutindo aqui nesses últimos minutos. Isso das referências, né, do filme remeter a gente a outras obras, né? O Matheus citou aí o Mágico de Oz, mas uma coisa que foi bem inesperada para mim e que foi inesperada de um modo positivo foi lembrar de Macunaíma, do Joaquim Pedro de Andrade, enquanto eu assistia a Pobres Criaturas, principalmente depois que ela parte ali para aquele momento da cidade, né, que ela entra lá no bordel e tudo. Eu não sei, não só pela questão da jornada da personagem, né, que a gente pode fazer um paralelo também com Macunaíma, né, a transformação, a forma como ele vai aprendendo as coisas, né, encontrando outros personagens e vendo e vivendo situações que ele não estava preparado para aquilo, né, encontrando um mundo bem diferente daquele no qual ele foi criado, mas também a questão artística, né, da direção de arte, da fotografia, não sei, eu não cheguei a ver ninguém da produção de Pobres Criaturas citar os filmes do Joaquim Pedro como algum tipo de referência, mas não seria estranho para mim se estivesse ali orbitando, sabe, em algum momento, quando pensaram na direção de arte, nos figurinos, né, ali, porque é um filme que tem essa ambientação na era vitoriana, mas me deu muito essa sensação, sabe, desse aspecto modernista que o Joaquim Pedro traz não só para o Macunaíma, mas para outros filmes dele também, né, se pegar O Homem do Pau-Brasil. Então me deu uma sensação boa, sabe, de reconhecer algo que me remete ao nosso cinema, né? Então eu achei isso bem interessante, gostei ainda mais do filme por trazer, sabe, me remeter a isso, buscar isso na minha bagagem, no meu arcabouço de referências. E assim, eu acho que por mais que tenha essa ambientação vitoriana, né, que é do livro, se liga muito ao livro, ele não tem um espaço-tempo exato, assim, é também para você se desgarrar um pouco disso, verdade. De uma realidade espaço-temporal específica, né? Ele traz as referências vitorianas, mas não quer dizer que necessariamente é ali, sabe? É naquele ponto do tempo, assim. E eu acho isso bastante criativo e libertador pra gente, né? Nesse sentido de viajar mesmo, assim. Eu gosto, como eu tinha falado no início, porque ele me traz referências de artistas, assim, de arquiteto, tipo o Gaudí, sabe? Que faz aquele tipo maluco de
de prédio, sabe? Que tem um pezinho no surrealismo também, mas é que pensam outro tipo, assim, de estrutura pra cidade, né? Eu fiquei viajando, assim, nessas referências que são das artes mesmo, porque cada frame é uma vontade que a gente tem de entrar, sabe, dentro do filme, e fica marcado, né? É o tipo de filme que você se recorda muito facilmente, assim, né? Tanto por mover essa bagagem da gente, quanto porque ele também está apresentando algo muito novo e criativo, muito inovador, assim, muito original. E dá aquela refrescada. Tô vendo uma coisa aqui que não tem outra igual, sabe? Assim, isso é muito bom. Uma das coisas que eu acho mais bonitas também são aqueles inserts dos capítulos, aquelas imagens lindas. Sim. Né? É verdade. E a música estranha também, que ela é muito funcional ao clima bizarro do filme. Muito. E falar também, gosto muito também da trilha. Eu quero falar também do figurino, que eu acho muito incrível, né? Como que ele vai misturando, né? Ela nunca usa a roupa completa, ela tá sempre com um acessório meio moderno, por isso que eu chamei de era vitoriana, futurista, porque ela tá com a parte de cima, mas a parte de baixo é um vestidinho ou é uma perna de fora, que não usaria naquela época, que tem muito a ver com a personagem, né? E aquelas mangas bufantes no início, que deixam a cabeça dela menor, quando chega na última cena, que ela tá lá sentada lá no jardim, comandando a própria vida, ela já não tem aquelas mangas, né? Ela tá com uma cacharel mais colada no corpo, porque ela já tá com vamos dizer, o cérebro já tá ajustado ao corpo, né? Digamos assim. Mas é muito bem feito tudo, né? A direção de arte com o figurino, com a fotografia, com a própria encenação, as pessoas meio... eu até gosto, até falei disso, né? Tá todo mundo com um tom meio exacerbado, meio exagerado, com exceção que eu acho que são... Não que os outros não sejam bons atores, mas os melhores para mim é a Hannah Shigula e o Willem Dafoe, que encontra esse tom, mas que consegue dar mais humanidade para os personagens. Perfeito. Eu também gosto demais do figurino, e eu gosto dessa coisa das mangas bufantes, que é uma coisa da época, mas tá falando muito dela, assim, porque eu sinto que é meio que como se ela tivesse umas asas, assim, também, sabe? E aí, depois essas asas ficam internas, sabe? Porque ela já tá... sabe, já tá transformada, assim. Então, e é interessante porque vai aumentando mesmo, vai aumentando. E aí depois acaba, e o cabelo também, né, que vai crescendo de uma maneira incrível, mais rápido do que o comum também. E o quanto que as mulheres que estão no filme, elas estão todas com penteados muito elaborados, estão ali, né, rebuscados e tal, mais presos, e o cabelo dela é esse cabelo solto, gigante, é maravilhoso, assim, e bem preto, sabe, bem marcado. Inclusive eu tava lendo que a cor do cabelo não era pra ser essa, isso foi tipo um erro de cor, que era pra ser um castanho, mas não preto, e aí acabou ficando, tipo assim, perfeito, sabe? O erro acabou gerando algo melhor do que eles estavam imaginando, assim. Que legal. Não ia ter a mesma força, né? Castanho. Ainda mais que cria esse contraste, né? Com a pele dela, com o olho dela. É muito incrível, assim, como tem coisas que acontecem no processo também. Não foi necessariamente pensado mas algo que era para ser um erro acabou sendo definidor da imagem, né? Do visual da personagem. Sim. E uma coisa também que a gente deve pontuar, né, como algo que é muito bom também relacionado ao filme, são os cartazes, né? Tá fora do filme, mas os cartazes, eles são maravilhosos, né? Todos, desde o primeiro, assim, é um trabalho também ali artístico, né? Muito bom, e que também está conectado com o estilo do Yorgos, né?
Se pegar os cartazes dos filmes anteriores, também sempre vai para esse lugar meio surreal, né? Ele tem uma preocupação estética, né, com a obra dele, assim, de uma maneira geral, muito legal. Sim, eu ia falar desses pôsteres do filme mesmo, porque tem aquele que é mais azulado e ele tem uma textura que é muito específica, com os personagens ali aparecendo, mas tem o outro que é só da Bella Baxter, e que, fazendo uma leitura de baixo para cima, para poder descrever mais ou menos, parece que é o busto dela, e quando vai chegando onde deveria ser a cabeça dela, começa o corpo dela de novo, né? Então eu acho que tem toda essa questão dessa simbologia mesmo, da questão corporal e da personagem que está se entendendo e se pensando enquanto um ser no mundo, né? E como que esse mundo reage a ela e como que ela reage ao mundo também. Eu gostei muito desse pôster. Esse é uma grande vagina, né? Vamos dizer. Sem papas na Sim, língua. Tava sim, esperando. Tem isso também. É, porque o filme também tem várias coisas. Qual, Kel? Esse que ele tá falando, que começa um corpo e depois é o corpo dela menor, assim, porque se você olha, assim... Uma certa distância. De uma certa distância e vendo toda você a imagem e não você partes. Você vê uma outra coisa. E não partes, você consegue enxergar ali uma vagina, nessa parte onde que ela tá. Ela seria o clitóris, entende? E aí tem os um outro babados também. Do vestido seriam os lábios, tem vulva, né? Uma grande vagina. E no próprio filme também, né? Tem muito bom várias vaginas, tem pênis também no design ali dos cenários, dos locais onde eles estão. Sim. Se você observar bem, tem várias referências assim sexuais. E tem um outro cartaz que é o rosto dela, que a princípio eu não tinha enxergado, gente, foi depois que eu percebi, porque ela é só o rosto dela, né, nesse close, e aí tem pintado, né, no olho e na boca, assim, com cores diferentes. Nesse pintado, a maquiagem, se você, né? Como se fosse a maquiagem dela, mas passado por cima, assim, da imagem. Nesse pintado, se você repara, tem os personagens, os homens. Então tem o personagem do médico, tem o personagem do marido, tem o personagem... É muito bom. Em cada uma dessas pinceladas, entende? Isso você repara só depois. Mesmo eu já achando lindo, quando eu vi isso, caraca, é melhor ainda. Então eles... É um ótimo... assim, é uma ótima expansão do filme, né? Sim. Meu Deus, muito lindo, eu não tinha reparado. Merece até uma exposição. Com certeza. Se tivesse o Oscar de melhor pôster... Né? E se tem uma coisa que eu queria fazer se eu fosse viajar para Los Angeles, Hollywood, etc., seria ter essas exposições dos filmes, assim, para eu entrar dentro e, sabe, eu tenho muito desejo disso, muito. Ouvir a Bella Baxter sair por aí para poder me adentrar fisicamente nos filmes de alguma forma. Que isso? O Renato vai jogar seu chocolate na neve. Como assim? E a gente não falou da cena da dança maravilhosa também. Eu sempre defendo aqui, ó, a dança. E aí, Ana? Essa dancinha você gostou, né? Essa combina com o filme, não tá aleatória. Gente, aí ele contratou uma coreógrafa, obviamente, ele é muito responsável com os detalhes, né? Então ele contratou a coreógrafa que também trabalhou no A Favorita. E aí é aquilo, é a libertação da dança, assim. Adorei que ele tenha colocado, porque faz parte, assim. Entender o corpo é saber mover ele. E é ótimo que vira outra coisa, né? Porque eu não sei se vocês viram uns memes com outros tipos de dança que encaixam perfeitamente. Eu vi um com forró, gente. Se eu achar, eu vou mandar qualquer pra vocês. Qualquer música cabe eu ali lá, muito porque legal. É uma dança livre, né? Não tem... Aliás, é a minha teoria. Verdade, tem isso também. É que qualquer dança você consegue dançar com qualquer música. Essa é a minha teoria. Tipo, passinho de forró você dança com outras coisas, sabe? É tudo um jeito de se mover. Mas isso é assunto para outro podcast. Tem a Bela ao som de eu vou pegar um tacacá. Joelma. Mas a música da cena também é muito legal também, na cena da dança.
E o jeito que ele tenta acompanhar ela, e aquilo ali tá muito bem encenado, né? É arrebatamento. Eu gosto de ver isso, assim. É um arrebatamento. Uma pessoa que só quer viver aquela música, quer sentir aquela música que passa pelos poros e ela vai responder dançando do melhor jeito possível. E no jeito dela é um jeito sem nenhuma amarra, sem nenhum aprendizado prévio do que é dançar, né? Isso é maravilhoso. E isso tem a ver com a descoberta dela também da arte. Tem essa na música e tem uma hora também que ela ouve uma pessoa cantando, acho que um fado. Sim, é um fado. Que é muito bonita. Ela lá em Lisboa. É linda, e linda. E nessa cena também, antes da cena da dança, né, que é muito boa, que ele fala para ela falar 3 frases só para ela saber se comportar. E aquela é a melhor, né? E juntou a comédia para ser irônico em relação a essa ideia das normas sociais, né? Muito bom. E ela falando, deixa eu ir ali, bater naquele neném. Muito boa essa fala. Pessoal, Punch então, that baby. Se vocês não tiverem mais nenhum ponto a ser levantado, vamos encerrando por aqui. Você quer falar, Ana? Vai lá. Eu queria falar só uma coisinha sobre o final, né? Quem sou eu para querer reescrever uma obra, ainda mais que já foi baseada num livro, né? Eu não falar, eu faria diferente, né? Isso é bobagem. Mas eu só não acho coerente com a trajetória dela. Eu sei que é uma cena catártica, que todo mundo ama, ela transformar o marido, pegar e colocar ele com o cérebro do bode. Mas, primeiro, eu acho uma sacanagem com o bode. E a segunda é porque ela vai acabar seguindo um pouco os passos do pai, sendo que ela aprendeu tanto, né? Com a ideia da humanidade, né? Ela fala que ela vai estudar isso, mas para fazer, né? Aquela coisa meio vingativa que o povo ama no cinema, tem uma catarse geral. Foi a única coisinha que me incomodou. Não chega a me atrapalhar em relação ao filme. E como eu disse, se isso ainda por cima é do livro, né? A gente não pode nem falar. Mas como todo livro ele pode ser adaptado e você não precisa seguir à risca, né? Eu até pensei que teria sido tão interessante, né? Sem querer mudar o filme, mas seria tão interessante, foi o que eu pensei na hora, de que o pai morrendo, que ela colocaria o cérebro do pai naquele corpo daquele homem escroto, para o pai poder viver o que ele não viveu, que ele não pôde viver o sexo, porque o pai mutilou os órgãos genitais dele, né? Mutilou o estômago dele, ele não tinha suco gástrico, né? Ele não pôde viver bem a vida. Então, se ela tivesse feito isso para dar vida para o pai, em vez de ser simplesmente uma vingança e uma sacanagem com o bode, teria sido bem mais interessante. Mas é só uma coisinha minha aqui. Não, mas é interessante também. Não, tem a ver. A sua Eu não proposição. Tava nem sabendo direito também o que no final eu tava um pouco assim, faltou algo. Eu acho que a Ana me respondeu isso agora, assim. Porque é bem essa vibe de vingancinha mesmo, inclusive como ela termina tomando um martini, né? Uma coisa assim, olha, agora eu tô muito bem e tal. Então, realmente, tem um pouco de uma catástrofe que talvez, em relação a personagem, não seja tão coerente assim. Maravilha. Gente, olha, papo muito bom, né? Com certeza, se a gente ficasse aqui mais 1-2 horas falando sobre Pobres Criaturas, a gente ia lembrar de outras cenas, trazer outros temas, né? Discutir bastante. E, de forma alguma, os nossos podcasts são tentativas de encerrar o assunto, né? De fechar todas as portas. Pelo contrário, a gente quer abrir mais. Então, fiquem à vontade, vocês que estão nos ouvindo, para deixar comentários, buscar aí as formas de interação conosco, né, nas redes sociais, o nosso e-mail, contato@cinematório.com.br. Tem também o nosso grupo de bate-papo para apoiadores. Enfim, se quiserem acrescentar
alguma percepção que vocês tiverem sobre o filme, trazer pra gente, para compartilhar mesmo, né, o que você achou aí desse filme do Yorgos Lanthimos. Entre em contato, a gente sempre gosta dessa interação, né? E claro, pode discordar também, óbvio, né, de qualquer coisa que a gente tenha falado aqui, né? A gente sempre está aberto aí para as opiniões diversas. E é isso, vamos aqui encerrando este podcast. Quero agradecer ao Matheus por essa estreia aqui conosco, e as portas estão abertas para você voltar outras vezes. Matheus, valeu demais, foi muito bom a sua participação. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado pela recepção, pela oportunidade. Muito bom poder conversar e ter esse papo aqui sobre esses filmes que fazem a gente pensar bastante, que a discussão nunca termina, né? Se pudesse, a gente ficava aqui por muitas horas. Mas muito obrigado. Valeu. E sigam lá o Cinegrafia, o perfil do Matheus lá no Instagram, que também é muito bom e sempre traz assuntos interessantes. Valeu demais, Matheus. Valeu. Ana, muito obrigado também mais uma vez por estar aqui conosco. Gente, prazer foi meu, muito bom estar aqui com você, Renato, Kel, Larissa e o Matheus, que foi um prazer também tê-lo aqui hoje com a gente para discutir esse filme tão interessante. E eu quero falar mais de filme de Oscar, gente, antes, claro. Antes do Oscar, pelo menos depois. Não, com certeza, né? Uma temporada tão rica, né? Com filmes tão interessantes, a gente já tem alguns que a gente falou no ano passado, né, em 2023, outros só estrearam agora em 2024, a gente teve um início de ano aí um pouquinho mais complicado para a gente fazer de todos os filmes antes do Oscar, mas sem dúvida aqueles que se destacam, né, a gente volta para falar aqui. Também alguns que ficaram de fora, né, alguns filmes que poderiam estar ali concorrendo ao Oscar de melhor filme, mas que não foram, e mesmo assim valem a pena a gente discutir, né? Porque são importantes lançamentos deste ano de 2024. Larissa, valeu demais também pela presença mais uma vez. Oi, gente, de novo, muito obrigada. Eu amei Pobres Criaturas. Espero aí que a galera assista e nos conte, né, o que elas acharam. Mas também vão com expectativas normais, né? Que às vezes a gente também fica animado com o filme e às vezes acaba não gostando. É isso, gente. E valeu demais, Matheus. Seja bem-vindo aí. Adorei essa participação e essas opiniões. Até anotei algumas coisinhas pra rever o filme e observar. E acho que vai ser até bom rever também. A cena que me incomodou nem vai me incomodar tanto mais. Isso que é sempre bom discutir aqui com vocês. Muito obrigado a você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência sempre carinhosa. Adoramos a participação de vocês aí nas redes sociais, sempre nos marcando, né, comentando os filmes. Deixe também suas avaliações aí nas plataformas de podcast, porque isso nos ajuda. E venha apoiar o Cinematório, né, porque através do Cineclube Cinematório você nos ajuda a manter o site no ar, manter os podcasts. E manter nossas participações, né? E é muito importante que você faça parte do Cineclube. Entre lá no nosso site, cinematório.com.br, para saber como fazer parte. Beijo, gente. Até a próxima. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau. Este quarto vazio, onde nem lá cabe o ar.